Se você está pensando em comprar Bitcoin pela primeira vez, eu quero começar te poupando de 2 erros que machucam muita gente logo de cara. O primeiro é achar que Bitcoin é golpe. O segundo é achar que Bitcoin é atalho. Não é nenhuma coisa nem outra. E se você quer aprender a usar melhor o seu dinheiro sem entrar em armadilha de moda ou medo, já se inscreve no canal. O vídeo de hoje é para quem olha para Bitcoin e sente 3 coisas ao mesmo tempo: curiosidade, confusão e receio de fazer besteira. Então eu vou responder isso do jeito mais útil possível, em 5 perguntas que realmente importam, sem papo de guru, sem promessa de enriquecimento rápido, sem transformar um assunto sério em cassino digital. Primeira pergunta: Bitcoin é investimento para iniciante ou é arriscado demais? A resposta honesta é esta: ele pode entrar na vida do iniciante, mas não do jeito que a internet costuma vender. O Banco Central lembra que criptoativos apresentam alta volatilidade, com grandes oscilações de preço e pouca previsibilidade. Em linguagem simples, isso significa que o preço pode subir muito e cair muito também. E aqui mora o problema. Muita gente escuta "pode subir muito" e ignora a outra metade da frase: "pode cair muito". Aí entra com dinheiro que não podia. Entra querendo recuperar tempo. Entra tentando compensar o fato de não ter começado antes e transforma uma decisão de investimento em uma crise emocional. Então, guarda essa regra desde cedo. Bitcoin não é lugar para reserva de emergência, não é lugar para dinheiro do aluguel, não é lugar para valor que você pode precisar no curto prazo. Se a sua vida ainda está muito exposta, se qualquer imprevisto já bagunça seu mês, o primeiro passo continua sendo proteger seu chão antes de buscar esse tipo de ativo. Isso não é conservadorismo bobo, é respeito com a vida real. Agora, isso significa que iniciante não pode comprar? Não. Significa só que precisa entrar entendendo a função. Bitcoin, para o iniciante, não entra como base da vida financeira. Entra, no máximo, como uma pequena parte de uma carteira que já tenha alguma ordem. Parece detalhe, mas não é. A pergunta certa não é: Bitcoin vai subir? A pergunta certa é: minha vida aguenta a volatilidade desse dinheiro? Segunda pergunta: quanto colocar no começo? E aqui eu quero ser bem direto. O melhor valor para começar é aquele pequeno o suficiente para te ensinar, sem te machucar. O erro aqui é comum. A pessoa acha que, como está começando, precisa entrar logo com uma quantia que faça diferença. Só que para aprender, diferença demais às vezes atrapalha, porque o medo cresce junto. Pensa no que acontece. Você compra, o preço cai. Se entrou com dinheiro demais, seu coração dispara, sua cabeça bagunça e você toma a decisão emocional. Vende mal. Ou compra mais sem critério. Ou promete nunca mais tocar no assunto. Não é burrice, é desgaste. Eu prefiro uma lógica mais limpa. Começo pequeno é começo inteligente, principalmente em Bitcoin. O objetivo inicial não é ficar rico com a primeira compra, é entender como a plataforma funciona, como comprar, como ver o saldo, como lidar com a oscilação sem entrar em pânico, como não transformar o gráfico do dia em termômetro da sua paz mental. E aqui vai uma frase do episódio. Em Bitcoin, o iniciante não precisa começar grande, precisa começar lúcido. Guarda isso, porque muita gente perde anos tentando achar o valor perfeito para entrar, quando na verdade precisava só dar um primeiro passo consciente e proporcional ao próprio bolso. Terceira pergunta: onde comprar Bitcoin na prática? Agora a conversa fica mais operacional. No Brasil, o Banco Central passou a regular prestadores de serviços de ativos virtuais, e a Resolução B-C-B 520 entrou em vigor em 2 de fevereiro de 2026. O BC também detalhou deveres dessas empresas e os procedimentos de envio de informações ao regulador. Isso não elimina risco de mercado, mas melhora o ambiente regulatório e a estrutura de supervisão. Traduzindo para o bolso: se você for comprar Bitcoin, o caminho mais comum é usar uma corretora de criptoativos. E aí, o seu trabalho não é escolher a que parece mais emocionante, é escolher a que parece mais clara, mais séria, mais transparente em taxa, segurança, funcionamento e suporte. Na prática, costuma funcionar assim: você abre conta, faz verificação de identidade, transfere reais e compra frações de Bitcoin. Não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Isso trava muita gente sem necessidade. Bitcoin é divisível. O iniciante entra comprando uma pequena fração, de acordo com o valor que decidiu aportar. Só que antes de apertar o botão de compra, eu olharia para 5 coisas. Se a corretora explica taxas de forma clara, se tem boa reputação operacional,
Se o aplicativo é simples o bastante para você não se sentir perdido, se o processo de depósito e saque é legível, e se você entende o que está comprando, parece básico. E é, mas começo seguro quase sempre é básico bem feito. A pior entrada possível não é a que rende menos num dia, é a que te confunde tanto que você perde clareza logo no começo. E começo confuso costuma acabar em abandono ou decisão ruim. Se essa ideia já ajudou até aqui, deixa o like e me responde nos comentários. O que mais te trava hoje para começar com Bitcoin? Medo de perder dinheiro, medo de golpe ou confusão com a parte técnica? Quarta pergunta. Deixo na corretora ou tiro de lá? Essa é uma parte que a internet costuma transformar em guerra religiosa. Eu não acho que precise ser assim. O que precisa é honestidade. Quando você compra Bitcoin por uma corretora, existe o risco da plataforma. Quando você tira para uma carteira própria, existe o risco operacional de você mesmo errar, perder acesso, perder senha, fazer transferência errada. Então a conversa madura não é qual lado é o certo. A conversa madura é qual risco eu consigo administrar melhor neste momento. Para quem está começando com pouco dinheiro e ainda aprendendo o básico, muita gente prefere deixar inicialmente na corretora, enquanto entende o ecossistema. Para valores maiores e para quem quer mais soberania sobre o próprio ativo, faz sentido estudar autocustódia com seriedade, mas estudar de verdade, não por vaidade. E aqui entra um ponto importante. Autocustódia não é brinquedo de frase bonita. Não adianta repetir "not your keys, not your coins", sem entender o peso disso. Se você mesmo passa a ser responsável total pelo acesso, o erro também passa a ser total. Então, para o iniciante, eu prefiro uma resposta sem pose. Comece simples, aprenda o básico, não pule etapa só para parecer avançado. Quinta pergunta. Como comprar Bitcoin sem fazer besteira? Aqui está o coração do vídeo. Eu resumiria em 7 travas muito claras. Primeira trava. Não compre com dinheiro da sua sobrevivência. Se esse valor vai fazer falta para conta, remédio, mercado ou emergência, ele não deveria estar indo para Bitcoin. Segunda trava, não compre para recuperar o tempo perdido. Essa pressa machuca. A sensação de cheguei atrasado, agora preciso correr, já colocou muita gente em posição ruim. Terceira trava, não compre porque subiu muito e também não compre só porque caiu muito. Preço mexe com emoção. Você precisa de critério antes do movimento, não durante o susto. Quarta trava, não transforme Bitcoin em substituto da organização financeira. Tem gente que acha que comprar um pouco de cripto já faz dela uma pessoa organizada. Não faz. Investimento sem base não corrige desordem, às vezes só disfarça por um tempo. Quinta trava, entenda minimamente imposto e obrigação de informação. A Receita Federal informa que ganhos com alienação de criptoativos acima de R$ 35 mil no mês podem ser tributados como ganho de capital. Também informa que determinadas operações precisam ser reportadas, especialmente quando não passam por exchange domiciliada no Brasil ou passam por exchange no exterior. Além disso, criptoativos devem ser declarados em bens e direitos quando o valor de aquisição de cada tipo for igual ou superior a R$ 5 mil. Repara no que isso quer dizer. Bitcoin não é terra sem lei, não é ninguém vê, não é depois eu penso nisso. Começar já sabendo o mínimo de obrigação te livra de dor de cabeça futura. Sexta trava. Não compre um monte de coisa que você não entende. Se o vídeo é sobre Bitcoin para iniciantes, então fique no simples. O iniciante costuma tropeçar quando acha que precisa aproveitar o assunto inteiro de uma vez. Bitcoin, altcoin, memecoin, token de jogo, promessa mirabolante. Calma, começo bom é começo estreito. Depois você amplia o mapa, se fizer sentido. Sétima trava. Tenha um plano para continuar, ou para não continuar. Isso aqui quase ninguém fala. Você pode decidir que vai comprar um pouco por mês, ou pode decidir que vai só testar uma primeira compra e observar. O que eu não faria é entrar totalmente no improviso. Porque improviso demais em ativo volátil vira montanha-russa emocional. Agora presta atenção nisso. O Banco Central também reforça que os criptoativos não são moeda soberana e que há diferenças importantes entre Bitcoin e projetos como o Drex. Isso parece técnico, mas ajuda a limpar a cabeça. Bitcoin não é o novo real, não é substituto de conta corrente, não é ferramenta para todas as funções do seu dinheiro. Ele é um ativo com características específicas, riscos específicos e uso específico. Eu também quero te poupar de um erro de linguagem que confunde muita gente. Vale a pena comprar Bitcoin? É uma pergunta incompleta. A pergunta inteira seria: vale a pena comprar Bitcoin para mim? Agora,
com esse valor, com essa função, dentro da vida que eu tenho hoje? A resposta muda muito. Para alguém endividado, sem reserva, vivendo no aperto bruto, Bitcoin pode ser assunto secundário por enquanto. Para alguém que já tem um pouco mais de ordem, está construindo patrimônio e quer aprender aos poucos, pode fazer sentido como pequena exposição. O ativo não muda, o contexto muda. Então, se eu tivesse que fechar esse episódio em um plano simples, seria assim. Primeiro, arruma a função do dinheiro antes de pensar no ativo. Segundo, entra só com valor pequeno e suportável. Terceiro, usa uma corretora clara e séria. Quarto, não pula a etapa só para parecer avançado. Quinto, entende minimamente regra, risco e obrigação fiscal. Sexto, não mistura curiosidade com desespero. Sétimo, deixa a continuidade ser mais importante do que a empolgação. E aqui vai a frase final do episódio. Bitcoin para iniciante não começa quando você acha a próxima alta. Começa quando você entra sem entregar o comando da sua vida para a volatilidade. Essa é a virada. Porque muita gente não se machuca no Bitcoin por falta de inteligência. Se machuca por falta de função, de limite e de calma. Comenta, eu vou fazer, se você vai estudar esse primeiro passo com mais lucidez e menos pressa. E se você quer continuar aprendendo a construir riqueza no mundo real, sem fantasia e com mais clareza, se inscreve no canal.